Estamos ao vivo? Olha que legal, nossa primeira live da atualização pendente. Que show. Ó, viu só? Já avisou ali que a gente está começando. Então, vamos esperar um pouquinho as vamos pessoas entrarem, né? Vamos esperar um pouquinho a galera chegar para ver a nossa live. Até porque a gente está, né, naquela ansiedade de poder trocar essa ideia, falar um pouco sobre o que a gente vem estudando, vem conversando, né, colocar um pouco das nossas experiências para poder ajudar os pais, né, Carol, nessa linda missão de educar seus filhos. Chegando. Que legal. Deixa eu ajustar aqui. Tomar aquela aguinha. A gente vai deixar gravado depois, né? Sim, no Facebook só, no Instagram não fica. Verdade. Aliás, no Instagram ele vai ficar só 24 horas. 24 horas. E depois as pessoas podem ir vendo. A gente vem ao longo desse tempo colocando vídeos, né? Toda segunda, toda quarta-feira e toda sexta. Às vezes na sexta-feira a gente programa uma live, né? E vídeos muito legais falando sobre toda essa questão da paternidade. Já tem gente online? Temos eu ali, olha só. Mas no Facebook tem alguém online, né? Tem alguém nos assistindo. Ah, é verdade. A pessoa que está nos assistindo, escreve aí nos comentários, por favor, se está nos ouvindo e nos vendo isso bem. É importante, gente. A gente precisa saber se vocês estão nos ouvindo. Deixa eu ajustar aqui uma coisinha. Quem está aí, então, por favor, só responde pra gente se está nos ouvindo, nos vendo, se está tudo legal, som. Isso. Sim. No Insta, ok. Tá bem. A gente tá um pouco longe aí, assim, a pessoa não enxerga bem, né? Fran, tá bem, tá ouvindo, joia. Ah, olha aí, Isso Fran, aí. que legal. Obrigado pela tua presença Muito na nossa live. obrigada. Quem tá chegando aí, Produção, sejam vai dizendo pra nós quem bem-vindos. tá junto com a gente aí. A gente fez muitas tentativas de live compartilhada hoje de tarde. A Morgana tá ali no Facebook tentando nos ajudar. Não deu, a gente não conseguiu, não deu 100% certo. Então a gente fez uma live presencial, mas estamos aqui para falar então desse nosso assunto, né? Verdade. Sobre a paternidade na quarentena. Né? Então, assim, primeiro acho que a gente quer se apresentar. Vamos começar se apresentando. Então, para quem não me conhece, sou Dejair Grilo, psicopedagogo e pedagogo também. Sou diretor de uma empresa de recreação cultural. Trabalho já há mais de 10 anos em várias escolas, levando atividades culturais para as escolas. E atendo como psicopedagogo aqui na cidade de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, onde a gente faz esse trabalho de atendimento e trabalhando com a dificuldade de aprendizado das crianças. Joia. Eu sou a Carol Vargas, então sou diretora de escola de educação infantil há um tempão, sou diretora há mais de 12 anos já. Sou pedagoga também, tenho um filho de 2 anos e 7 meses. Ah, legal. O Gael. Isso aí, o Gael. O Grilo tem a Camille, né? A Camille, de 7 anos. Isso. Nossa princesa. E nós nos conhecemos, na verdade, já há bastante tempo também nas escolas, né? Então a empresa do Grilo trabalha na minha escola. E foi Verdade. aí então que a gente se conheceu. E agora então nesse tempo de quarentena, então a gente tava com essa ideia de poder juntar então esses nossos saberes e o que a gente construiu ao longo da nossa trajetória profissional para poder dividir um pouco então com os outros pais e mães que assim como nós, né, vivem esse tempo de muitos desafios, né? Então, Verdade. tempo de quarentena, tempo de crianças em casa, então a gente resolveu poder então gravar esses vídeos para vocês, criar esse nosso canal, então, o Atualização Pendente, nas redes sociais do Atualização Pendente, então a gente tem Facebook e Instagram agora aqui, então compartilhando
essa live. E a gente então quis poder dividir isso com vocês e a gente achou que seria legal ter essa interação com vocês, né? Então sintam-se à vontade para comentar, para fazer algum comentário sobre alguma situação que a gente trouxer. A gente vai ficar feliz então em poder ouvir também o retorno de vocês, né? Ter esse feedback do que a gente está dividindo, assim. E a nossa pretensão, gente, é fazer uma coisa bem prática, né? A gente quer trazer para vocês, assim, mais do que falar sobre o assunto. E aí, hoje em dia, a gente tem muito disso, né? É uma coisa que está pertinente, assim, para todos. Então, muitas pessoas estão trazendo, falando. Só que a gente quer, diferente de tudo isso, trazer um pouco de dicas. E quando se fala de dicas, a gente arranca dizendo o seguinte, né? A gente sabe que não existe um tipo só de família, não existe uma fórmula, uma receita. Cada família tem a sua estrutura, tem seu jeito de lidar, tem suas necessidades, né? Então algumas dicas daqui a pouco vão servir para umas famílias que não para outras e vice-versa. Mas o mais importante é assim, se você está aqui nos assistindo, é importante que você compartilhe também, né? Convide alguma pessoa que está aí, que está junto, lembrou de alguém, diz, vou mandar ali para esse amigo, para esse familiar, para ele estar assistindo junto com a gente. Certo, pessoal? A gente está esperando mais um pouquinho para ver se mais pessoas, né, vêm junto conhecer, vêm junto participar da nossa live. A ideia, como a gente falou, é trabalhar de uma forma prática. A gente elencou 7 pontos assim para a gente poder falar e a gente vai aos poucos falando deles, né, um a um, para que a gente possa estar não só falando sobre eles, mas trazendo algumas dicas, algumas ideias. Isso aí. A gente mais ou menos elencou o que a gente acha, né? O que a gente tem passado de desafio. E o que a gente acha que os pais e mães, então, que estão aí conosco, que curtiram o nosso canal, né, que se inscreveram no nosso canal, também estão passando por essas situações. Então a gente elencou algumas dicas que eu acho que vão agregar bastante com os pais e mães, então, para esse momento que a gente vem vivendo, né? Verdade. Pessoal, o Atualização Pendente, essa ideia nasceu exatamente disso, assim, né? A gente sabe, né, que os nossos pais fizeram o melhor que eles podiam com as experiências e os saberes que eles tinham. Então, assim, a gente, né, não desmerece de forma alguma a forma que nós fomos educados. Mas o que é uma verdade é que a gente precisa atualizar a nossa forma de educar, né? Buscar uma melhor versão de ensinar a criança de hoje, que o grande diferencial da criança de hoje em dia é que ela vive, né, na geração da informação, assim, né? Então as crianças hoje são extremamente diferentes da criança que nós fomos. Até inclusive a gente fez um vídeo que está lá no nosso canal sobre a diferença de gerações, que fala exatamente sobre isso. E falando de pandemia, e já começando a introduzir um pouco do assunto, a gente pensa assim, primeiro, né, quando tudo isso aconteceu, quando explodiu isso, e eu me remeto agora lá no dia 20 de março, ali, antes um pouco, uns 4 dias antes, quando começou, vai parar e tudo mais, né, a gente não tinha nenhuma referência de tudo que ia acontecer. Buscando na história, né, na nossa história, não tem nada, né, que se pareça com o que está acontecendo agora. Essa questão de termos que ficar em casa, a gente tem que ter esse controle total que a gente está tendo agora. Não da nossa geração, né? Já aconteceu anteriormente, há muitos anos atrás. Verdade. Mas agora, sim, que a gente tenha experiência ou tenha vivido, nós nunca passamos por uma situação parecida, né? Verdade. Então a gente não tem muita referência de como proceder, né? Como melhor passar por esse momento, porque a gente nunca passou por nada igual, né? Mas aconteceu, né? A gente tem uma pandemia, a gente tem um vírus, a gente tem casos de saúde muito sérios, né, agregados a ele, e agora a gente tem as crianças em casa, então, né, sem as atividades escolares agora há mais de 100 dias, né? E aí muitos desafios surgiram a partir disso, né? Porque a gente tem os pais em casa com as crianças em casa. E os pais tendo que trabalhar em casa, fazer as atividades em casa, e as crianças tendo as atividades escolares em casa. E aí muitos desafios surgiram com isso, assim, né? Então, a gente passou a enfrentar muitas dificuldades e muitas vezes não sabendo lidar com essa situação também, né? E tu sabe, Carol, que eu fico imaginando que, assim, uma das coisas que nos trouxe até aqui, muito do que está, das grandes
dificuldades e desafios de agora é porque quando a coisa aconteceu lá em março, né, não, voltaremos em 15 dias, vamos dar uma paradinha agora, que daqui a pouco a gente volta. E aí, nessa primeira parada, a gente abriu um monte de concessão, né? Sim. Porque, poxa, vamos parar, mas daqui a pouco vai voltar, então tá, então deixa um pouco mais na televisão, deixa um pouco dormindo até mais tarde, deixa um pouco sem rotina, e aí passou 15 dias e aumentou para 30, e aumentou para 60, e a gente está aí até agora tentando reverter todo esse tempo que a gente fez, tendo que reverter as concessões que a gente abriu. Sim. Né? Eu sempre digo que a exceção é o que quebra a regra, né? Sim. Então, assim, quando a gente abriu a exceção com os nossos filhos, pensando que ia ser pouco tempo, isso tudo mudou. E aí a gente vai entrar já no nosso primeiro ponto, né? Que é estar com as crianças em tempo integral. E aí a frase que a gente traz é assim, é ser educador em tempo integral e ver que as crianças aprendem em tempo integral. Né? Então, assim, eu como pai, né, a Carol como mãe, vocês que estão aí, nós, sempre que nasce uma criança, nasce um educador. Sim. Né? A gente tem isso, até porque a gente sempre fala, né, que a escola ensina e o pai educa. Né? Só que a gente não passava tanto tempo com os nossos filhos. E aí, quando a gente se deparou em tempo integral com as crianças, isso, né, já partimos de um momento que a gente nunca tinha vivido isso, a não ser em férias, que é totalmente diferente. Né? E a gente começou a ver que a criança, ela aprende realmente o tempo todo. Ela está sempre ali junto com a gente, vendo o que a gente está fazendo através dos exemplos. Né? E a primeira coisa que sofreu foi o quê? A mudança de rotina, né, Carol? Tu sabe que agora eu tô falando e me vinha na cabeça, assim, logo no início da pandemia teve muitos áudios que chegavam a ser engraçados, assim, É verdade. das mães dizendo, meu Deus, abri as escolas de novo, que eu preciso mandar pra escola, que eu não aguento de fazer lanche, eu tô fazendo lanche o tempo inteiro, porque eu não sou professora, eu não tenho essa formação, eu não tenho a obrigação de fazer isso com as crianças. E na verdade a gente sempre teve uma ideia errada da figura do pai e da mãe, assim, né? Porque a gente entendia não o pai e a mãe como educadores, né? E sim, são educadores, né? E agora estão com a missão ainda de ajudar os filhos nas atividades escolares, né? Então a gente precisa primeiro entender que sim, nasce uma criança, nasce um pai e uma mãe que são educadores, né? Verdade. Educadores de um ser que aprende o tempo inteiro. Né? Não aprende só no momento das atividades escolares, mas ele aprende enquanto ele está brincando, enquanto ele está comendo, enquanto ele está dormindo, enquanto tudo, né? Quando está usando o banheiro, sempre uma criança está aprendendo, né? E a gente está com esse desafio, a gente tem esse ser agora dentro de casa e não dividindo mais como a gente fazia com a escola antes, né? Verdade. E aí surgem muitos desafios. Hoje mesmo eu estava passando pelo Instagram e aí apareceu um videozinho de uma mãe que dizendo, vocês querem live do Sandy Júnior, live do Luan Santana? Eu não, ela dizia, eu quero live do Patati Patatá e do Mundo Bita para pelo menos eu poder pentear o cabelo. Verdade. Né? Então, é uma situação que chega a ser engraçada, mas muitos vivem, né? O quanto está sendo difícil, porque a criança exige muito da gente, né? Ela tá o tempo inteiro pedindo uma coisa, ela quer cola, ela quer que tu ajude a brincar, ela quer que tu, né? Então, fica complicado para o pai e para a mãe se organizar também nesse tempo, né? E eu acho pandemia. que já como a primeira dica para isso, tudo que a gente está falando, como se faz necessário estabelecer um cronograma. Isso. Extremamente importante agora, já que a gente não tem uma expectativa de quando vai voltar, a importância de pai e mãe, né, do casal, sentar, peraí, vamos agora determinar um horário, vamos determinar um tempo, em que momento isso vai acontecer, né? Assim, pensando de forma mais facilitada em macro horários, assim, né? De manhã vai ser para isso, de tarde para aquilo, não fazer tipo de hora em hora, de tanto em tanto tempo, pode fazer de uma forma, ou realmente assim, buscar estabelecer uma rotina porque as crianças, elas ficam mais tranquilas quando elas têm rotina. Sim. Né? E quando a gente estabelece isso é muito legal. Eu lembro que a última vez que eu fui na casa da Carol, na geladeira dela tinha um cronograma todo, assim, de a hora que vão fazer, como vão fazer, quando vão fazer. E sabe o que é legal disso? É que tu tem ali um plano A. Porque a vida, tem um cara que eu gosto muito no stand-up, que ele fala que a vida não tá nem aí pro teu planejamento. E é um pouco disso, né, gente? É verdade. Só que tu tem que ter um planejamento, tu tem que ter algum norte, algo para se guiar
para que daí quando as coisas saiam do controle, tu tem como, né, tá improvisando e organizando, mas tendo algo. Né? Então, assim, uma coisa que também me chama muita atenção é que hoje a gente tem tempo sobrando, mas parece que falta tempo, né? E a importância de que, porque daí a gente fica muito atarefado com as coisas da casa, com o home office, com tudo que tem que ser feito, mas o quanto é importante a gente determinar um tempo de qualidade. Isso aí. O tempo de qualidade ele é primordial. Se hoje, se você não consegue ficar com seu filho tanto quanto ele gostaria, né, assim, não falando em termos teóricos, mas Vygotsky já dizia, né, que a gente trabalha, a criança é fruto do meio, o aprendizado é fruto do meio. A gente precisa da interação social. E a interação social hoje se resumiu ao nosso lar. Sim. Né? A gente não tem mais como estar com os amigos, não tem mais como estar nem na frente de casa, que também... A nossa comunidade é a nossa família. A nossa comunidade é a nossa família. Então, estabelecer esse tempo de qualidade, que seja, pais, 10 minutos, 15 minutos, mas que eles sejam integralmente, assim, para a criança, para vivenciar aquele momento, né? Sabe que eu fiquei pensando agora também sobre a questão da rotina, do quanto é importante isso para a organização emocional da criança também, né? E do adulto também, né? Porque quando a gente entrou nesse tempo de quarentena, a gente pode pensar um pouco assim lá, trazer na nossa memória como foi aquele início, como a gente ficou perdido, né? Porque de uma hora para outra nos foi tirado o trabalho, nos foi tirado um monte de coisas, atividades todas que a gente fazia. Eu, particularmente, para mim, eu sempre tinha muitas atividades fora trabalho, né, e fora família. Então, assim, de uma hora para outra, isso tudo deixou de existir. E quanto tempo a gente levou para se reorganizar quanto à nossa rotina e à nossa nova realidade. Para a criança não é diferente. A criança precisa de um tempo para se adaptar à sua rotina. Então, quando a gente estabelece com a criança de uma maneira organizada a rotina, para ela se organizar é muito mais fácil. Fica muito mais tranquilo, muito mais cômodo e a criança se estrutura emocionalmente de uma maneira melhor, né? Então é importante a gente organizar essa rotina. E eu não quero dizer que, não, tem que acordar tal hora, tem que almoçar tal hora, tem que fazer tal hora. Não que ela precisa ser exata, né? Não precisa ser milimetricamente controlada, não é isso. Mas a criança tem que ter tempos dentro da sua jornada diária, né? E aí, então, o Grilo falava muito bem da questão... A criança precisa ter tempo para descansar. A criança precisa ter tempo para se alimentar. E aí, talvez uma questão importante que a gente pode trazer quando a gente fala de alimentação, já que a gente tem a família em casa, por que a gente não faz, então, os momentos de refeição em família, né? Talvez muitas famílias já começaram a ter essa prática e ótimo que seja assim, né? Mas às vezes, na corrida do dia a dia, muitas vezes a gente tinha, eu passo aqui, eu como uma coisinha, eu saio para fazer tal coisa, mas agora a gente está em casa. Então vamos privilegiar esse tempo de sentar à mesa, de almoçar, de comer junto, de ter um momento de partilha em família, né? A criança também tem tempo das atividades escolares, né? Então, muitas crianças estão tendo as atividades em casa, né? Estão tendo as aulas online. Então precisa organizar sim um tempo para que a criança possa fazer as atividades para se programar para a aula do próximo dia. Então ela tem que ter esse tempo pré-estabelecido. Mas ela também tem que ter um tempo de lazer. A criança também tem que ter um tempo de poder, daqui um pouco, sentar e jogar um joguinho no celular, ou assistir uma série na TV, ou jogar uma bola, ou mesmo que sozinho, né? Mas a criança tem que ter esse tempo, né? A gente tem que privilegiar em casa também o tempo do diálogo em família, né? Então, importante, poder sentar, poder conversar, poder perceber como é que tá essa criança, o que ela tá sentindo, como ela tá passando por esse tempo de quarentena. E a família também poder conversar com ela, né? Sobre como tá a situação familiar também nesse tempo. Então é importante. Por que não organizar um período de leitura, né? Se a criança já lê, então vamos organizar na nossa rotina um tempo de leitura, né? De poder conversar, de poder pegar um livro mesmo, né? E fazer a leitura desse material, um livro que a criança tem em casa. E a família toda pode organizar um tempo de leitura, o quanto isso ajuda, né? Muito, muito. Eu fico pensando assim, que dentro dessa organização, a gente agora pode falar sobre um quesito muito, assim, importante, que é a questão das telas. Sim. Gente, as telas, elas tomaram conta da nossa vida, né? Os adultos estão muito nas telas, a gente se distrai muito com as redes sociais e com tudo, com todas as possibilidades que as telas nos trazem. Porque a nossa vida social
se resumiu aquilo ali, né? Passou para dentro daquilo ali. Hoje, para ligar para a avó e para o vô, é pelas telas, para ligar para os amigos é pelas telas. Então, só que agora, se a gente não tiver um cuidado, uma organização, um filtro dentro disso, sabe? E isso também pode ser incluído dentro da rotina. Eu e a Carol, desde o começo, a gente sempre concordou com a ideia de que não dá para ser contra uma coisa que faz parte da vida de hoje em dia das crianças. Né? As telas estão aí, a tecnologia está aí, é importante que a gente também saiba utilizar o que ela tem de bom. E aí, eu trago para vocês a grande dica de fazer o seguinte, a gente usa aqui com a Camille já há muito tempo isso, e sempre deu muito certo. Primeiro, fazer um filtro. É importante a gente saber o que os nossos filhos estão vendo. Né? Logo no começo, quando ela começou a olhar, a gente pegava lá e botava no YouTube Kids. Quem não conhece o YouTube Kids, é um aplicativo do YouTube que faz um filtro pela idade, tu pode determinar um tempo e ali a criança está vendo alguma coisa. Outra coisa assim, tu deu o telefone para a criança, ela está ali olhando, determina quanto tempo ela vai ficar e depois ela tem que ir para uma atividade, brincar, fazer alguma coisa livre ali. E antes de terminar esse tempo, ó, daqui 5 minutos vai acabar o teu tempo. Isso. Tu prepara essa criança, porque às vezes ela tá ali, no meio do joguinho, no meio do vídeo, tá muito legal, vem o pai, tá, acabou teu tempo, pega e leva. Nossa, aquela criança na hora, ela não sabe lidar com aquela emoção, não sabe lidar com aquele sentimento, e aí que acontecem os problemas, aí que acontecem as dificuldades dentro de casa. Sim. Então é importante que a gente, num primeiro momento, estabeleça, determine um tempo, e esse tempo, um tempo bacana ali, de 15, 20 minutos, filtro do que a criança está vendo, e aí, até eu acho legal que o YouTube Kids ele tem uma coisa legal, que assim, tu determina um despertador, e quando ele termina o tempo. Mas mesmo quem não quer colocar no YouTube Kids, quer colocar qualquer coisa, muito importante, pessoal, vejam o que os seus filhos estão olhando, não deixe eles simplesmente ficar. E uma coisa, Carol, que eu vejo que acontece muito é assim, para quem está trabalhando em casa, home office, e eu falo porque eu também sinto isso, e eu tenho certeza que a Carol também. Às vezes tu tem que fazer alguma coisa, e aí tu determina um tempo, mas aí tu vai deixando, e tu vai te envolvendo no que tu está fazendo, e quando tu vê, tu já esqueceu de voltar, de ir lá e tirar aquela criança, e ela passou 1, 2 horas às vezes naquilo. Sim. O quão prejudicial é para a imaginação, para aquisição de habilidade que aquela criança poderia ter, onde ela está recebendo das telas tudo pronto. Está tudo ali pronto, tá sempre, sabe, a questão da visão e tantas outras coisas que a gente podia elencar que agora não seria... A gente pode fazer uma live inteira falando só sobre isso. É verdade. Então, assim, pessoal, dica, determinem um tempo, delimitem esse tempo, façam um filtro do que essa criança está vendo e combinem sempre com ela que esse tempo ele tem que ser sempre o mesmo ou o dobro de brincadeira livre, brincadeira com seus brinquedos ou de estudo. O ideal sempre seria, né? O ideal, assim, seria que as crianças não tivessem acesso ao celular. Isso eu acho que seria o ideal. Mas elas nasceram na era da informação. Verdade. Né? Elas estão vivendo esse tempo. Então, assim, nenhum adulto hoje eu acho que consegue ficar sem o celular, sem, né, mexer nas redes sociais, porque o nosso convívio social, como eu já disse, se restringiu ao online, né? O nosso trabalho se restringiu ao online. Então, não, é muito difícil a gente dizer para as crianças que elas não podem ter acesso a isso, né? Mas a super dica é não perder o controle. As crianças podem ter acesso? Podem. Elas dominam muito bem a ferramenta, às vezes muito melhor que o adulto, né? Então, assim, elas nasceram nessa época, elas já têm uma inteligência mais facilitada e voltada para isso, assim, né? Mas os pais não podem perder o controle sobre o uso dessa tecnologia, o uso das telas. Seja a televisão, seja o celular, seja o tablet, seja, sei lá, o que a criança utiliza, né? O videogame. Então, determinar dentro da rotina dela um momento de lazer em que ela pode ter acesso a isso faz parte da vida dela, né? E ok, eu acho que a gente não pode privar a criança disso também, mas os pais não podem perder o controle do que ela está assistindo. Verdade, né? Isso é muito importante. Tempo que ela fica exposta a isso. É muito importante. Porque assim como a criança está exposta às telas, ela também tem que ter tempo de poder brincar, tempo de poder imaginar, tempo de poder criar, de fazer atividades que vão ao encontro, de repente, mais atividades artísticas, disponibilizar materiais. Então, se a criança tem o uso das telas, ao mesmo tempo ela também tem que ter o uso de outras atividades que venham desenvolver o potencial criativo dela. Isso tu sabe que é uma coisa que
eu dou todo o mérito à minha esposa, porque ela sempre se puxou muito para isso, assim. Ela sempre que nós íamos num restaurante, ou a gente ia fazer algum passeio, e a gente tinha essa vontade de fazer com que a Camille não ficasse tão envolvida e imersa nisso, a gente sempre levou uma caixa ou uma pasta de atividades, onde tinha folha, tinha massinha de modelar, tinha lápis de cor, tinham várias possibilidades para livros. Porque, claro, se tu sai com o teu filho dentro do teu carro, não tem nada, mas tem o teu celular, e ele está ali tentando, né, lidar com o tédio, tentando lidar com que ele está com a ansiedade, é natural que ele peça isso, e aí a gente não vai ter nada para contrapor. E uma coisa, pessoal, que eu quero falar para vocês, que é assim, ó, eu sei, daqui a pouco tem gente que ela nos ouvindo falando assim, muito fácil falar. Sim. É como se fosse assim, um passe de mágica. Gente, não é, e a gente sabe que não é. A gente sabe que demanda, começar é um transtorno, mas eu digo para vocês, é só no começo. No começo vai ser um pouco mais difícil, como tudo na vida, como dieta, como o que tu for fazer, como um curso, porque é um período de adaptação. A partir do momento que aquilo virar um hábito, se estabelecer, a vida em comum, a vida em conjunto fica mais fácil, a vida familiar fica mais fácil, e a gente principalmente fica orgulhoso. Mas passando para o segundo ponto... Posso só falar uma coisinha rapidinho sobre o tempo de qualidade? Eu estava lembrando de uma dica super legal. Porque assim, os pais, né, as crianças vinham de um tempo na escola, às vezes até tempo integral, né? Então crianças chegavam de manhã cedo na escola e iam embora já quase noitinha. E aí iam para casa, então tinha o tempo de brincar, talvez com o pai e com a mãe, ou janta, tá? Era um tempo mais curto. E agora a gente está com as crianças em casa nesse tempo integral. Então essa criança exige mais a atenção do pai e da mãe. E aqui a gente tem que sim entender que talvez o pai ou a mãe não se sente tão à vontade de brincar com a sua criança. Pode acontecer. Pode. Eu não sei do que eu vou brincar, eu não sei o que eu posso fazer, eu não sei. A gente não tem nem muito essa referência, né, dos nossos pais tirarem então um tempo assim de qualidade para brincar com a gente. É diferente assim. Ou sei lá, talvez um pai pode dizer, não, mas eu não sou criativa assim para ficar inventando e eu não tenho, não, ok, tudo bem. Não tem problema, ninguém tá julgando aqui para dizer, não, tem que brincar, tem que sentar, tem que fazer atividade, tem que jogar joguinho, tem... Não é isso também, né? O tempo de qualidade não se restringe só a isso. Claro que é importante, mas não só a isso. Agora, então, eu lanço um desafio para esses pais que daqui um pouco se encaixam nesse grupo, assim. Por que, de repente, então, não encontra alguma coisa que esse pai ou essa mãe gosta de fazer e que possa fazer com o seu filho? Olha que legal. Seja cozinhar, seja assistir um filme, seja andar de bicicleta, seja jogar uma bola, jogar futebol de botão, sei lá. Inventem alguma atividade que seja prazerosa para os pais e também prazerosa para as crianças e que a criança possa fazer junto. Então esse tempo de qualidade, ele tem que ser bom não só para a criança, tem que ser de qualidade não só para a criança, mas também para o pai e para a mãe, né? Então encontra alguma coisa na tua casa que tu goste de fazer e que teu filho possa fazer contigo. Porque a criança percebe na gente o que nos desperta o interesse, o que nos desperta prazer. Então ela enxerga na gente o que gera o brilho no olho do pai ou da mãe. E com certeza ela vai gostar de participar da atividade que desperta o interesse do pai ou da mãe. Outra coisa ainda sobre a rotina, só para fechar, por que não as crianças não podem ajudar nas atividades de casa, por exemplo? Né? Então essa convivência colaborativa, ela é super importante, especialmente nesse tempo de pandemia, né? Todos residem na casa, todos utilizam daquele espaço, todos podem ajudar a deixá-lo organizado, a deixá-lo limpo. Então, assim, na medida do possível, claro, né? Se a criança é muito pequena, talvez isso não seja possível, mas na medida do possível, tentar organizar alguma atividade que a criança possa fazer, até para ela se sentir útil naquela unidade familiar, né? Então, ela é responsável por tal atividade. Talvez no início não vai ser tão bom, talvez ela não vai conseguir fazer tão bem, mas com o tempo isso vai melhorando. E aí tem o senso de responsabilidade, né? A criança está participando da rotina da família. Então, tudo, autonomia, né? Então, tudo isso vai sendo favorecido com essa simples dica de deixar as crianças ajudarem, então, nas atividades escolares, nas atividades da família. Eu gosto muito do método da Maria Montessori, e Maria Montessori dizia exatamente isso. Nunca ajude uma criança numa atividade que ela se sente capaz de fazer. E às vezes a gente
antes, por muita pressa, a gente fazia muitas coisas pelas crianças. Sim. E agora, já que a gente tem um pouco mais de tempo, por que não deixar com que eles façam por si só e aprendam? Pessoal, hoje a gente ainda vai falar sobre, agora a gente vai falar sobre atividades escolares, pais em home office, a questão emocional, e tem uma dica sobre a questão financeira também. Assiste até o final, que vai ser muito legal, tem muita coisa bacana. E principalmente, não esquece, compartilha esse conteúdo com as pessoas, porque a gente quer fazer com que isso vire uma rede de conhecimento muito bacana. E agora a gente quer falar com vocês sobre o nosso segundo item, que é atividades escolares. Atividades escolares, gente, pá, pegou todo mundo de surpresa, né? Quando começaram a chegar as atividades escolares, e aí aquela adaptação a ter que fazer, a ter que mandar para a escola por e-mail, a ter que sentar para ver um vídeo da professora, sabe? Os professores que também não tinham tido nenhum tipo de preparação de vídeo, né, para fazer alguma coisa assim, tiveram que também aprender juntos, sabe? Então, isso já foi um grande diferencial nas nossas vidas, assim, essa questão das aulas, das escolas dentro das nossas casas. Falando sobre isso, primeira dica que eu sempre tenho dado, assim, a gente tem que ter esse entendimento de que está todo mundo aprendendo junto e principalmente paciência, né? A gente tem que ter paciência com a criança e principalmente paciência com nós, né? Com a gente. Por que não ter paciência? Eu sempre digo que o sucesso ele é super valorizado, né? A gente está sempre buscando ser perfeito em tudo, só que são dos erros que a gente consegue aprender mais, né? Foi tudo que eu errei na minha vida que fez com que eu aprendesse e voltasse, né? É erro e tentativa. Então, assim, a gente tem que ter paciência, a gente está aprendendo junto, né? E aí a gente quer dar para vocês algumas dicas, principalmente sobre esse desenvolvimento, né, da questão das aulas online. Pode seguir, porque tu tem a filha. Ah, eu tenho uma menina de 7 anos que tem aula... Eu ainda tenho 2 anos e 7, então não passo por essa situação das aulas online. É verdade. Pessoal, primeira coisa que a gente quer dizer para vocês é assim, organização. A gente tem que organizar as aulas online de uma forma bacana. Se a criança tem estabelecida dentro de uma rotina o horário do dia, o momento do dia onde ela vai estar fazendo as suas atividades, isso já é uma grande coisa. Segundo, preparar a criança para este momento que vai chegar. Então assim, ó, brinca agora, ou vê o vídeo que tu quer ver, mas lembra que daqui a pouco vai ter um momento escolar. E quando isso se estabelece todos os dias, a criança já internaliza aquilo como parte da rotina e já vira algo mais fácil de estar se fazendo. Segundo, eu sempre digo, eu trabalho com atividades extra dentro de escolas, né? A criança, quando eu ia dar aula numa escola, a criança que vem do soninho é uma criança. Sim. A criança que vem do pátio é outra criança. Então, assim, o lado emocional da criança também tem que ser preparado. Imagina uma criança que ela está ali brincando no meio do quarto do brinquedo, ou na caixa de brinquedo dela, ou vendo um vídeo que seja. Daqui a pouco, opa, vai começar a tua aula online e a professora vai lá, tem que entrar no Zoom ou no, sei lá, na plataforma que for e tem que assistir a aula. Aquela criança já entra totalmente desorganizada. Então as dicas que eu quero dar para vocês são exatamente essas. Primeiro, estabeleça dentro da rotina um momento que seja específico para essas aulas. Segundo, prepare a criança antes de começar, que ela sente na frente do local onde vai ser a aula online, uns 5, 10 minutos antes, já com a sua folha, com o seu caderno, que ela já possa ir fazendo um desenho, que ela já vá entrando, se ambientando com aquele momento, que quando ela começar, já vai ser bem melhor. E por último, e não menos importante, sempre que vocês forem ajudar os seus filhos, hoje a gente tem que buscar muito uma inteligência aprendedora. Então, assim, nós somos da geração onde a gente tinha que ir numa biblioteca, os professores eram os donos do conhecimento, e hoje não. Hoje o conhecimento, ele está na palma da mão. Então, assim, eu não tenho que dar as respostas, eu não tenho que ter obrigação de saber, eu tenho que ajudar o meu filho com boas perguntas, fazendo perguntas poderosas. Se o teu filho não sabe e tu também não sabe, não importa, às vezes a gente tem vergonha de não saber, sabe? Mas mais importante do que não saber, é saber qual caminho a tomar, qual a pergunta poderosa que tu vai fazer. Até mesmo quando o teu filho te pergunta assim, ah, mas como é que eu faço isso? E tu devolve a pergunta. Como será que tu faz isso? Onde será que a gente podia procurar? Onde será que a gente podia pesquisar?
E tu vai ensinando para a criança os lugares, como desenvolver nela a inteligência aprendedora, certo? E eu não tenho dúvida que aos poucos essa criança vai entendendo aquele momento como um momento prazeroso, sabe? E agora, e o pior de tudo isso, gente, e agora vem assim uma reflexão muito importante que eu quero passar para todos, assim, sabe? Porque eu vejo que muitos pais estão desmerecendo essas atividades. Ah, mas essa aula aí eu não vi nada de importante. Ah, mas isso aí não adianta, não é a mesma coisa que presencial, porque meu filho não está aprendendo nada. Tudo bem tu pensar isso. A tua opinião, ela é importante, sabe? A tua reflexão sobre ela é importante. Agora, se essa criança está ali, está ouvindo, imagina de que forma essa criança vai sentar para assistir uma aula. Imagina qual a importância que ela vai dar para aquilo se ela vê que o pai e a mãe, que são a referência, que são, né, o exemplo de vida deles, os quais eles estão aprendendo em tempo integral, está dizendo que aquilo não é importante, ou que aquilo não é bom, ou que aquilo não é legal, sabe? Eu não estou aqui só me solidarizando, solidarizando. Às vezes a cérebro pensa mais rápido que a boca e aí às vezes demora para sair. Eu não estou fazendo isso com os professores, eu estou fazendo isso com as crianças. Eu quero que a gente pense na criança, porque ela tem que viver aquele momento, ela está aprendendo. Algumas aulas, elas vão chegar e elas têm um degrau, sabe? Alguma coisa que o professor quer alcançar, que é subliminar, que às vezes nós, que não somos professores, que não estudamos, nós que eu digo nós pais, no caso, né? Não tem esse entendimento, mas tenham certeza, confiem nos professores, confiem nas escolas, e por mais que tu não ache aquilo importante, passe para o teu filho que aquilo que é importante, que ele tem que se dedicar, que ele tem que fazer, que aquilo vai resignificar na cabeça dele, sabe? E ele vai estar fazendo desse momento, que com certeza não vai substituir aquele tempo todo de escola, mas vai estar contribuindo para essa adaptação e ele vai estar se mantendo aprendendo. Se tem uma coisa que a gente tem hoje muito importante que ensinar para os nossos filhos, é que eles gostem de aprender. Sabe, Carol, eu falo muito para minha filha assim, nossa, eu adoro aprender. E eu adoro mesmo, assim, adoro aprender, sabe? Um dia que eu aprendo algo novo, para mim é um dia diferente, é um dia melhor, é um dia ganho na minha vida. Imagina minha filha ouvindo isso e tendo esse mesmo prazer que eu tenho de aprender. Eu não tenho dúvida que vai ser diferente e vai ajudar muito no dia a dia dos filhos. Faz uma diferença enorme. E a gente estava falando do professor, eu acho que também cabe a gente fazer uma reflexão rápida aqui. Assim como os pais tiveram que se adaptar a essa nova realidade, as crianças que tiveram que ficar em casa agora, né, e mudar totalmente a sua rotina, o professor também teve que aprender bastante, né, para a organização desse material. Então, assim, eu vou defender aqui a escola, né, porque embora os professores estejam se esmerando muito na construção desses materiais online e dessas aulas online, nunca vai ser igual do que a escola, né? Não. Porque a criança, ela aprende na interação com o meio, né? Isso é fato, a gente sabe. Verdade. Né? Então, a criança que não interage, claro, tá interagindo virtualmente, mas assim, a escola é do toque, é do abraço, é do afeto, é do carinho, é de estar junto, de estar perto, né? Então, a aprendizagem não é a mesma. Então, por isso a figura do pai ou da mãe é tão importante dentro de casa, porque vai fazer as vezes desse professor, né? Que vai estar ali junto, muitas vezes não sabendo tudo e não tem problema, não tem, os pais não têm a obrigação de saber tudo, de ter a resposta na ponta da língua, né? Mas vamos pesquisar junto, quem sabe vamos entrar aqui no computador e vamos olhar o que é que a prof estava pedindo, o que é para fazer. Então, vai estar fazendo essas vezes de dar o afeto, de dar o toque, de dar o cuidado, né? Então, é super importante os pais se colocarem. Não tem obrigação de ser o professor, né? Porque muitos dizem, eu não tenho essa formação. Não tem essa necessidade, mas se colocar como aprendente junto com a criança, né? E construir com a criança essa habilidade de aprender. Verdade. Esse é o grande segredo, né? Um aluno, uma criança que está na escola, um estudante, ele tem que ter essa habilidade de aprender. Isso. Né? Isso. E é isso aí, assim. Então, quando a gente vai fazer um questionamento com a criança, né, não entregar a resposta pronta para ela, mas devolver com uma pergunta para que ela traga as possibilidades e as respostas do aprendizado, né? Então, acho que essa super dica sobre as atividades escolares e organizar o tempo para isso, o ambiente para isso, o espaço para isso, né?
E agora vamos entrar no nosso próximo item? Sim. Que já estamos com produção. Quanto tempo nós estamos? Nós estamos com 40 minutos de live já. 40 minutos. Passa rápido, É né? verdade. A gente gosta muito desses assuntos. E a gente quase não gosta de falar. Claro, e quer contribuir também com vocês. Então eu imagino que é extremamente... Espero que vocês estejam gostando, né? Quem está vendo agora ou quem vai estar vendo depois, né? Esperamos que a gente está fazendo isso de coração, que a gente acredita mesmo. Como eu falei para vocês, quem está vendo, pessoal, compartilha, né, manda para outras pessoas. A gente quer fazer disso uma rede de conhecimentos. E ainda hoje a gente quer falar sobre a questão do financeiro. Olha só o que isso pode influenciar positivamente ou negativamente na vida dos nossos filhos. Mas agora, vamos entrar no nosso quarto A gente falou item. de crianças com atividades escolares e agora pais em home office. Senhor, olha que loucura. Eu fico pensando assim, porque tem um grupo de pessoas, né, que parou, não, assim, está sem trabalho, e aí tem que estar se adaptando a isso. Sim. Mas tem aquelas pessoas que tiveram que adaptar o seu trabalho dentro de casa. E aí tu imagina, mais uma vez, a gente tem que estar fazendo algo sem nenhum tipo de experiência, sem nenhuma referência do passado sobre isso. E também tem um outro grupo, e eu fico pensando bastante neles, assim, que é aquelas pessoas que não pararam, né? Que daqui a pouco nem entendem o que está acontecendo, assim, mas como assim? Não mudou, minha vida não mudou tanto. Minha vida não mudou. Eu estou indo todo dia de manhã, voltando de tarde, trabalhando, alguns até trabalhando mais do que antes. Sim. Então, como a gente está vendo isso, né? É importante a gente poder se organizar. Para os pais que estão fazendo home office, a gente quer dar algumas dicas importantes para vocês. Primeiro, mais uma vez, adaptação. E para toda adaptação, a gente tem que ter entendimento e paciência, sabe? Saber que tu não vai ter todas as respostas sempre, nem sempre vai dar certo, né? Às vezes a gente pensa e mentaliza uma coisa de um jeito e a coisa não acontece como tem que acontecer. Né? O casal está em casa e todos têm o dever de fazer junto. Né? Eu digo assim, aquele método tradicional já foi, a gente não pode sobrecarregar as nossas esposas, achar que elas têm que cuidar sozinhas da casa porque a gente tem que estar fazendo home office. Se a gente está em casa, a gente tem que pegar junto, a gente tem que fazer também. E aí, né, as mulheres também, eu penso da mesma forma, já tinham a sobrecarga quando tinham que ir para o seu trabalho, voltar para casa e ainda fazer mais o que tinha que fazer. E agora tudo junto e misturado. É a organização, né? É olhar para a sua família, olhar para a sua rotina e tentar ver de que maneira a gente pode organizar isso melhor. Então, eu tenho que trabalhar de tal hora a tal hora, o que meu filho ou os meus filhos vão fazer nesse período? E aí organizar o tempo, né? É bem isso, assim. E eu acho que super importante para quem tem filhos maiores, é conversar com a criança, né? A gente precisa explicar, conversar e dizer para a criança a importância do trabalho do pai ou da mãe, né? Explicar que esse momento é o momento que o pai trabalha, que o trabalho ele ajuda a trazer o alimento para dentro de casa, as coisas que a família precisa. Então, eu acho que tudo que é conversado ou explicado para a criança, a chance dela entender, de compreender e de colaborar com a situação é muito maior, né? Sem dúvida. Porque ela vai compreender a importância, né? Então, a gente tem que passar para as nossas crianças uma imagem positiva do nosso trabalho, né? Então, se a gente passa o tempo inteiro reclamando porque a gente tem que trabalhar, porque a gente tem que fazer isso, porque a criança vai aos poucos internalizando uma imagem negativa, né? Do que é o trabalho, do que é o emprego do pai ou da mãe, ou a profissão que o pai ou a mãe tem, né? Então, organização, eu acho que é o ponto-chave aqui quando a gente fala de pais que estão trabalhando em casa. Por exemplo, na minha casa, como o Gael é muito pequeno e ele exige muito da gente, assim, então ele tá o tempo inteiro. Se a gente tá sentado no computador, ou a gente tá com ele no colo, ou o meu esposo está fazendo uma atividade com ele, ou vice-versa. Porque ele quer estar junto, né? Sim. E criança pequena é assim, ela quer estar junto. Então a gente trabalha muito nos horários de soninho. Boa. Porque foi uma alternativa que a gente encontrou. Então, os horários que ele tá dormindo é os horários que a gente tá trabalhando bastante, assim, ou fazendo as nossas atividades. Ou, quando ele tá acordado, fazendo as atividades que a gente pode fazer com ele por perto. Sim. Que não exigem tanta concentração, ou que ele pode nos ajudar. Aí tu seleciona, né? Tu sabe, isso para eu fazer, eu preciso, né, um pouco mais de calma, um pouco mais de silêncio, então eu vou fazer nesse momento. Isso aí, organizar. Momento. E tu sabe que, vendo o lado das crianças maiores, eu penso também assim, o quão importante eu tenho, sei lá, eu tenho uma reunião online que eu tenho que fazer ali.
Qual é a grande dica que eu dou para vocês? Pegue um tempo antes, meia hora antes, senta com a criança, brinca, sem celular por perto, dá esse tempo de qualidade para a criança, já desde o começo, explicando que daqui a pouco tu vai ter que te ausentar, sabe? Que daí a criança já vai ter esse entendimento, poxa, eu tive um tempo de qualidade com meu pai, com a minha mãe, e agora ele tem, de forma que é importante para a família, ele vai ter que se ausentar para ficar ali. E a criança não se sente trocada, a criança não se sente abandonada, perdendo espaço, porque meu pai está em casa, minha mãe está em casa, mas eles não estão comigo, sabe? Então, assim, se tu faz esse equilíbrio, e aí tu determina, mais uma vez, eu não estou falando de meia hora, uma hora de brincadeira, 10 minutos de qualidade ali, sem celular por perto, brincando com teu filho, dizendo que dentro de tanto tempo isso vai ter que parar. Primeiro, a criança vai ter aquilo, sabe? Vai ver o quanto ela é importante para aquele momento, que ela é tão importante quanto aquela reunião. Isso. Segundo, sabe? Ela vai ter o entendimento, além desse entendimento, ela vai ter um entendimento da importância do trabalho do pai, como a gente vinha falando antes, sabe? E quando tu vai fazer aquilo ali, sabe? Aquilo se estabiliza, aquilo é tranquilo, de uma forma mais bacana. Porque quantos e quantos vídeos, né, Carol, já apareceram, né, às vezes tu tentando fazer alguma coisa e a criança pulando, né, fazendo, né, não facilitando a vida naquele momento. E aí também tem que ter um entendimento, né, a gente está aprendendo, tá todo mundo nesse momento aprendendo junto. E às vezes, quando acontece esse tipo de situação, que a gente está no meio da reunião e a criança vem, né, e quer atenção, Às vezes, parem para pensar, pais, e a gente faz essa reflexão também. É muito mais vantagem a gente, só um minutinho, pede um minutinho, né, espera uma pausa na reunião e olhar para a criança e dizer, eu tô percebendo que tu tá querendo brincar comigo, ou que tu tá querendo a minha atenção, mas agora, lembra que eu falei para ti que era importante eu participar da reunião? Eu vou terminar a reunião e eu vou brincar contigo? A chance da criança entender e te deixar terminar a reunião e que tu possa fazer a reunião tranquilamente, sem ter aquela criança pulando, que tu tem um olho na criança e um olho na reunião e no fim das contas não faz nada direito, a chance de tu conseguir com êxito que essa criança entenda, compreenda e colabore é muito maior do que tu deixar assim e a coisa não dá certo. Verdade. Né? E já que a gente está falando de home office, está falando de trabalho, eu também quero falar com você sobre aqueles pais que estão trabalhando normalmente, sabe? E aí eu faço a reflexão de que os amigos, às vezes, para aquela criança, ela percebe que os amigos estão com os pais em casa. Por mais que os pais estejam em home office, mas os pais estão em casa. Eles têm o tempo de família. E aquela criança não. E a importância de tu dar entendimento para essa criança. Por que não fazer ela entender o quão importante é, se tu tá trabalhando, o quão importante é para tu estar fazendo aquilo. Né? Se tu trabalha no mercado, numa farmácia ou alguma coisa assim, o quão importante é tu ter que sair de casa, não poder ficar com ela naquele momento, como os outros pais estão fazendo, mas porque a sociedade precisa de ti, tu é quase como um super-herói que está ali fazendo o que tem que ser feito para que tudo fique bem. Sabe? Então isso também é muito importante. Criança entende o benefício, né? O benefício. Então o pai está fazendo um bem e prestando esse trabalho no momento em que todo mundo precisa desse trabalho e ao mesmo tempo a família está sendo favorecida num sentido de que provavelmente porque o pai está trabalhando não vai faltar nada financeiro, né? Não vai passar nenhuma dificuldade nesse sentido e a família vai passar bem por esse tempo de pandemia, enquanto muitas famílias estão tendo dificuldades muito sérias relacionadas às questões financeiras, né? E falando em financeiro, agora a gente quer falar sobre algo... a gente só tem mais 10 minutinhos. Olha só, o tempo voa quando a gente fala sobre o que a gente gosta, né? É verdade. Gente, falando sobre financeiro, e aqui tem algo muito importante para falar para vocês, muito mesmo, assim. Porque a gente sabe, através da neurociência, né, através da PNL, que as coisas... que o adulto de hoje, ele é tudo que ele vivenciou na sua infância. A PNL é? Programação neurolinguística. Pode ser que alguém não saiba. Ah, verdade. Então a gente sabe que tudo que a gente é hoje é fruto do que a gente viveu. E se a gente viveu, até diz, a coisa funciona da seguinte forma. Toda vez que a gente tem que fazer uma escolha na vida adulta, o nosso cérebro, o nosso subconsciente vai lá na nossa infância, vai em tudo que a gente viveu para determinar a escolha que a gente vai fazer.
E aí, falando do lado financeiro, imaginem os nossos filhos hoje, ouvindo de nós pais que está difícil, que é ruim, que sabe que não sabe o que vai fazer da vida, que está tudo... A carga que isso pode gerar, esse sentimento de escassez, sabe? Lá no futuro, a gente vai pensar assim, teu filho adulto vai pensar, poxa, eu tenho que abrir um negócio, mas ele nem vai lembrar, ele não vai saber. Mas o que ele está vivendo hoje vai pesar dentro da escolha dele, porque isso ficou programado dentro do subconsciente dele, dentro da personalidade, da identidade que ele constituiu na fase de infância. Então, se eu digo para o meu filho, sabe que, tu vê, agora a gente está quebrado, agora a gente não sabe o que fazer, não tem, a gente tem que esperar porque o governo tem que nos ajudar, porque o governo não nos ajuda. Pensem comigo, quando eu passo para o meu filho que a responsabilidade sempre é do outro, que eu sempre tenho que esperar que os outros vão resolver as coisas ou fazer por mim, sabe? É o adulto que vai esperar a mesma coisa e vai agir da mesma forma. Exatamente, Eu acho que a grande dica, essa já é uma grande dica da gente pensar um pouco, se eventualmente a família está passando por uma situação financeira, daqui um pouco teve redução de salário, perdeu o emprego, né, suspensão de contrato de trabalho, que afeta sim financeiramente a família, é tentar construir com a criança uma imagem de temporário. Isso é temporário. A nossa família está passando por esse momento agora. Não quer dizer que a gente vai viver o tempo todo na escassez. Não, né? Então, criar isso com a criança. Estamos passando por dificuldade? A dificuldade é temporária. Logo ali na frente a gente vai passar por um momento maior. A gente vai trabalhar o empreendedorismo da família, talvez, de buscar soluções e alternativas para esse momento, né? Então, a gente está passando por essa dificuldade. Quais são as saídas que a gente encontra, né? E a criança percebe isso. Então, é super legal da gente trabalhar e isso tudo é com conversa, gente. A gente precisa criar o hábito de conversar com as nossas crianças. Então, no momento que a gente tem em família, de repente, uma roda de conversa, vamos conversar sobre isso, né? Conversar sobre o que a família está passando, sobre as dificuldades. Não tem problema a criança entender que naquele momento, daqui a um pouco, ela não vai poder ganhar o brinquedo que ela quer, ou a família vai ter que fazer uma adaptação na rotina familiar, porque certas coisas a criança não vai ter. E tudo bem, não tem problema nenhum. A criança só precisa entender que isso não vai perdurar para a vida toda. Que isso é temporário. Porque senão ela internaliza essa escassez e ela tende a viver nela por muito tempo, né? Eu diria mais, assim, sempre que tu for falar alguma coisa pro teu filho, não fala para ele que a gente não vai comprar isso porque nós não temos dinheiro, sabe? A gente não vai fazer isso porque a gente não tem condições, sabe? Vocês troquem essas frases, porque a gente não vai fazer porque a gente não tá, porque não é a nossa prioridade. Nós temos outras prioridades. E as prioridades são diferentes das dificuldades. Se eu deixo de comprar alguma coisa hoje, se eu deixo de comprar um brinquedo, se eu deixo de fazer um passeio, hoje não, em função da quarentena, mas se eu deixo de fazer qualquer coisa, e o meu filho, ok. E aí daqui a pouco ele vê eu fazendo outra coisa, ou comprando outra coisa, a cabeça dele não entende isso. Então a importância é assim, a gente não vai fazer isso porque isso não é a nossa prioridade. As prioridades são diferentes. A gente é de uma geração que era feio falar de dinheiro à mesa, né? Que ser rico é ruim, sabe? E não é isso. A gente tem que passar para os nossos filhos, a gente tem que querer e ensinar os nossos filhos que eles tenham um sentimento de prosperidade, que eles queiram crescer na vida, que eles queiram ter coisas na vida, ser feliz através de tudo que eles podem alcançar, porque eles têm capacidade de alcançar. E aí eu quero trazer para vocês um orgulho, pai babão, né? Desculpa, sou obrigado a ser um pouco babão pela Camille, porque do nada, e a minha empresa parou, a escola da Carol fechou, a gente não tinha muito o que fazer, né? E aí a gente começou a fazer várias coisas diferentes para tentar resolver. A gente não se contentou com simplesmente, vamos esperar para ver o que vai acontecer. A gente faz exatamente o que a gente prega. E um dia do nada, a Camille fez o seguinte, ela disse, papai, já sei, eu vou fazer os desenhos incríveis da Mili. E ela começou a fazer desenhos lindos. E ela disse assim, vou vender meus desenhos. Eu vou fazer uma pasta, um desenho é 5, 2 é 10. Eu disse assim, caramba, olha só, nasceu uma empreendedora, sabe? Porque que ela vendo a nossa dificuldade, sabe, na cabeça dela de criança, pensou, mas eu posso ajudar.
e eu vou ajudar fazendo alguma coisa, sabe, sem esperar pelos outros, mas fazendo a partir de mim. Isso foi muito legal, assim. Então pensa que se os teus filhos começarem a fazer isso, o quão legal vai ser, né? Porque isso é fruto da forma como a gente passa, ensina e fala sobre esse tipo de coisa. Isso aí. E a última dica, assim, encerrando aos 45 do segundo tempo. Ah, verdade. Quanto tempo tem a produção? Nós temos 5 minutos. 5 minutos. A gente ainda quer falar sobre o controle emocional, né? E super rápido a gente vai dar algumas dicas sobre isso. Então, assim, pais, entendam quem é o adulto da relação, né? Os pais têm que ter o controle emocional. Da situação como um todo, porque se os pais perdem o controle, a criança tende a se perder também. Então, assim, é um período que a gente vive que a gente tem mais ansiedade, né? É um período que os pais estão com muitas incertezas, então é difícil mesmo, não é uma coisa super simples da gente passar. Então, vamos tentar buscar atividades que ajudem no controle da ansiedade, tanto para as crianças quanto para os pais. Então, de repente, atividades físicas, caminhada, alguma coisa relacionada à espiritualidade, meditação, leitura. Verdade. Tentem organizar algum ambiente ou alguma atividade que ajude no controle da ansiedade. Isso. Praticar juntos, né? Praticar atividades juntos é extremamente importante, sabe? Fazer algo que vá ter esse controle. Isso. E uma coisa que a gente sempre fala assim, é extremamente errado tu apagar uma fogueira com um balde de gasolina. Isso. Né? Então, se o teu filho está desorganizado, ele está ali, as tão famosas birras, né? E tu vai lá tentar resolver com gritos, com caras feias, isso nunca dá certo. Assim. A criança hoje, ela está vivendo o que a gente está vivendo, sentindo o que a gente está sentindo, sabe? E cabe a nós orientar elas e passar calma e tranquilidade para elas. Eu costumo dizer assim que uma das maiores dicas que tu faz com uma criança é sempre dizer para ela, quando ela se desorganiza emocionalmente, quando tu te acalmar, a gente conversa. Isso. Tu precisa de um abraço? O que tu tem agora? Tu tá triste? Ok, a gente combinou, o pai não vai fazer aquilo que tu quer, mas eu posso acolher o teu sentimento. Se tu quiser vir aqui, eu posso te dar um abraço. Porque a criança tem o direito de Exato, sentir, né? Exato. A gente às vezes fica com isso, não, mas a criança tem o direito de ficar brava, ela tem o direito de ficar estressada, ela tem o direito de sentir sono, ela tem o direito de ter os sentimentos, assim como o adulto também tem. Mas assim como a gente diz que não adianta a gente resolver uma birra da criança no auge da birra, quando a criança tá super brava, a gente tem que esperar passar, para daí a gente fazer os aconselhamentos necessários. Da mesma forma, não adianta os pais quererem resolver uma situação com a criança no momento de estresse. Porque não vai ter o mesmo efeito. Então, espera todo mundo se acalmar e aí sim, converse, faz os aconselhamentos e resolve as situações. Verdade. Pessoal, a gente tem falado muito isso nos nossos vídeos. A gente tem, a cada semana, postado vídeos sobre essas questões, sobre criatividade, e tem um vídeo especial que fala muito disso, né, que o que o seu filho está falando, mesmo quando ele não está falando. Isso aí. Né, a gente tem que saber evidenciar quais são as necessidades, quais são, né, o que a criança está sentindo por trás de cada atitude. Às vezes a gente quer resolver o fato, mas todo fato ele tem algo que gerou ele. Sim. E tudo se resume sempre aos sentimentos. Tem uma necessidade emocional não atendida. E se a gente consegue estar olhando para isso, num primeiro momento tu vai acabar fazendo de forma mecânica, olhar, peraí, deixa eu ver, tá, por que tá fazendo isso? Tá buscando atenção, tá triste, tá com tédio, sabe, o que está acontecendo ali por trás daquilo que está acontecendo? Isso aí. E aí eu vou começar a resolver as coisas de forma diferente, sabe? Então, primeiro, né, acho que como a Carol acabou de falar, autocontrole é extremamente necessário. A gente tem que saber se acalmar para acalmar uma criança. Principalmente, se tu quer resolver alguma situação, não espera tu estar extremamente estressado com aquilo para ir lá resolver. Isso aí. Te conhece, principalmente tu tem que te conhecer, qual que é o teu limite, porque depois que ele chega, tu acaba sendo visceral, e eu tenho certeza que muitas vezes, ou alguns de vocês, assim como eu, já resolveu alguma coisa que depois
se arrependeu, Sim. sabe? Ficou se sentindo mal por ter agido daquela Podia ter forma. feito diferente. Podia ter feito diferente. É isso aí. A gente tem que focar naquilo que a gente quer que a criança faça e não naquilo que a gente quer que ela deixe de fazer. Isso aí. Né? Estamos no nosso último minuto. Verdade. A gente quer então aproveitar para agradecer as pessoas que ficaram aqui com a gente, né? Obrigado, a gente espera gente. poder ter ajudado de verdade, assim, com vocês, com essas dicas que a gente deu. Quem sabe nós voltamos na semana que vem com mais uma live. Assistam nossos vídeos, tem muita dica legal, Muita gente. dica legal. Vai ajudar vocês com certeza. Então, se inscrevam no nosso canal, nos sigam nas nossas redes sociais, que a gente vai estar sempre postando novas dicas e novos vídeos sobre esse mundo da paternidade que tem tantos desafios. Mas a gente tá aqui para ajudar, né? E assim como tem ajudado nós, a gente quer ajudar vocês, então. Tá bem, gente? Valeu, muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Oi, Cê. Obrigada. Até a próxima. Ai, Jesus, e agora? Tchau, tchau, pessoal. Compartilhar, Chay, escolher, tem salvar. certeza O que que eu